A gente vai passando agora, então, ao quadro ao X da questão. Quadro ao X da questão, a gente vai ter a presença aqui do diretor do jornal A Nova Democracia, Victor Belizia, para discutir mais profundamente alguns aspectos específicos da situação política nacional. No quadro de hoje, especificamente, a gente vai discutir sobre o caso Marielle Franco. Um caso resolvido ou, na verdade, nem tão resolvido assim, como a gente tem afirmado aqui no programa Propósito e também no jornal A Nova Democracia, de que ainda falta muito para ir ao fundo da questão, para ir ao X da questão também em torno desse caso, não é, Vitor? Então, boa noite, bem-vindo aqui ao programa A Propósito. Boa noite aos isso, né? Falta, infelizmente, está na ordem do dia. Embora já se tenha elementos bastante volumosos, né? A gente né? Então, absolutamente nada de convincente, né? Eu estava vendo a entrevista do Guilherme Boulos, e enfim, ele está concorrendo às eleições, ele tem muitos interesses eleitorais, né? Vitor, só um minuto. O pessoal tá falando aqui que tá com um problema no som. Então, acho que agora foi resolvido segundo o sinal aqui. Certo. Então, vou continuar aqui. É que o que a gente estava dizendo, eu vou repetir para os nossos espectadores aqui. E, infelizmente, é um caso atual, né? Infelizmente, é um assunto quente, porque, embora existam muitos elementos que permitam a gente chegar a uma conclusão já, a gente vai discutir aqui, eu penso, né? Infelizmente, a conclusão do inquérito é bastante controversa, né? É bastante decepcionante, né? E eu estava dizendo que eu estava assistindo a uma entrevista do Guilherme Boulos, que é um candidato, e como tal, eu sempre desconfio dos candidatos, mas até o Guilherme Boulos estava falando assim, ele disse, não, eu espero que as investigações deem um motivo mais convincente, porque esse motivo aí não é muito, né? Não, exatamente. Pra gente ter noção, até o Wilson Witzel aqui, ex-governador do Rio de Janeiro, um reacionário conhecidíssimo, assim, pelas suas posições nada próximas ali de defesa das liberdades democráticas, de defesa até mesmo ali de alguns temas que a Marielle defendia, ele falou, né? Falou, não, realmente não se tocou aí no fundo da questão, não se tocou na teia dos grupos paramilitares que atuam aí no Rio de Janeiro. E aí, claro, ele disse também com interesses próprios, aí ele disse, não, deram impeachment porque souberam ali que não ia ao fundo e também com razões diferentes. Eles estão falando que não foram ao fundo só porque não desvendou toda a teia dos grupos paramilitares. A gente está falando que não foi ao fundo também por uma série de outros fatores mais complexos, mais de conjunto ali em torno do crime. O Lauro Jardim, colunista do Globo, ele também trouxe à tona uma informação na coluna dele hoje, tanto pertinente também, assim, pra gente ver o quanto que tá furado, assim, esse relatório da Polícia Federal, numa conversa ali do Maxwell Simões, numa audiência junto com o Rony Lessa, o Elcio de Queiroz, que a mulher do Maxwell Simões pediu pra conversar com ele, porque eu não via ele há muito tempo, o juiz deixou Na frente na frente de todo mundo. Conversa acontecendo na frente de todo mundo, conversa de 15 minutos, assim, ele falou, não, pode durar, vai ser na frente de todo mundo e vai durar 15 minutos. E aí a mulher dele perguntou como é que ele tava, ele falou que tava bem, falou pra ele pensar na família dele e tal, e aí ela falou, ó, teve uma operação da Polícia Federal no domingo. Aí ele, curioso, né, claro, perguntou, pô, prenderam quem? Aí ela falou, prenderam o Brazão, o Chiquinho e o delegado Rivaldo. E aí ele soltou, ele falou, e o delegado Daniel Rosa? Aí ela falou, esse não. Aí ele, então ele fugiu, né? E aí o juiz falou, não, a conversa vai parar aqui e tudo, vamos ter que desligar. E aí nem deixou que ela respondesse, desligou o negócio. E aí quem era o Daniel Rosa? Era o chefe da delegacia de homicídios ali entre 2019 e 2020, delegacia onde corria ali o caso da Marielle Franco. Ele foi até indicado pelo próprio Rivaldo ali pro cargo. Então, não é nem assim um tópico que a gente vai aprofundar tanto, é que deixa claro, assim, a quantidade de furo que tem nesse caso, né? Assim. Esse aí ou é um fogo amigo ou é um diversionismo daqueles, né? O cara sabendo que está sendo ouvido numa audiência e dá um furo desse, ele quer realmente que a polícia vá atrás desse cara.
seja porque ele tem envolvimento ou porque quer tirar o foco de algo, né? Mas, pois é, inclusive a gente estava discutindo aqui na redação, a gente tem conversado muito sobre isso. É muito estranho a gente pensar, né, que o brasão, no meio da intervenção militar, então 2018, dia 14 de março de 2018, certo? Dia 14, não é? Dia 14 de março de 2018, no início da intervenção militar, o Brasil inteiro, a presidência da República, todas as instituições, todo mundo concentrado em resolver o problema de segurança pública. É muito estranho pensar que um mafioso, seja qual for ele, né, tenha escolhido matar uma vereadora só porque ela votou contra um projeto de lei que é do interesse econômico desse mafioso. É muito estranho. E aí eu não tô nem me referindo só ao brasão, sabe? É muito estranho você pensar que um crime desse, que sabidamente vai dar uma imensa repercussão, que sabidamente vai atrair todo o raio da repressão para a solução do crime e, portanto, para, no mínimo, o desmantelamento de uma parte da sua estrutura de poder, que um mafioso vai só por isso executar a Marielle. É claro que quem executou a Marielle pode até ser, provavelmente tinha um interesse econômico, né? Ou seja, um determinado projeto, ou o que quer que seja. Mas ele tinha, antes de mais nada, o desejo de criar distúrbio, né? Porque, poxa, a forma como o crime foi executado, planejado, né? Poxa, não é da estirpe desse tipo de crime a motivação meramente circunstancial, né? Ainda mais numa figura tão notória, assim, porque recentemente a gente teve aqui no Rio de Janeiro o assassinato do advogado ali na frente da OAB, né? Um caso também que explicita aí o nível que está o Rio de Janeiro, do domínio aí desses grupos de extermínio, desses grupos paramilitares associados, assim, a batalhões de polícia militar, cada batalhão com o seu grupo paramilitar de estimação. Então, algumas pessoas poderiam olhar para esse caso da OAB e falar, mas ali parece que foi um crime de interesse econômico, ocorreu à luz do dia, no centro da cidade, então por que o da Marielle também? Mas tem diferenças, né, entre um e outro. Assim. A começar que nós não estamos em 2018, né? Nós não estamos no meio da intervenção militar, intervenção federal na segurança pública. Começa por aí. Segundo, que o brasão, ele tem uma máfia toda, né? E as coisas não encaixam aqui, né? Agora, você tem que ver o contexto aí, que é o seguinte, em 2018, estava acontecendo uma grande agitação da extrema-direita dentro dos quartéis das forças auxiliares, das forças armadas reacionárias e também na sociedade, no submundo da sociedade brasileira, incentivados inclusive pelas declarações e ações práticas do alto comando das forças armadas que estavam de fato fazendo uma intervenção passo a passo na política. Essa extrema-direita começou a produzir um monte de coisa aí. Não é à toa que a morte da Marielle acontece 2 meses antes daquela agitação de extrema-direita que se infiltrou dentro da greve dos caminhoneiros em 2018. Não sei se você lembra disso, Henrico, mas a extrema-direita se infiltrou através dos grandes empresários da rede de transportes, fez um lockout, se infiltrou dentro do movimento e fez a agitação lá por um golpe militar explícito. Então não é coincidência, né, que a morte da Marielle aconteça. E assim, a dinâmica do crime foi no centro da cidade, no meio da intervenção militar, e isso é um elemento dissuasório. Tá na intervenção militar e tem uma execução, não uma execução de uma parlamentar, uma execução de uma parlamentar no meio da intervenção militar, no centro da cidade, uma rajada de submetralhadora, é um conjunto complicado de você encontrar em qualquer lugar, né? A nossa análise do editorial, inclusive, é o seguinte: isso aí, por um lado, era a extrema-direita querendo fazer produzir distúrbios, por um lado, e por outro, essa extrema-direita que controla essas máfias que, como você bem falou, controlam os batalhões da polícia militar. Essa extrema-direita mafiosa queria dar um recado e jogar um cadáver de alguém importante do ponto de vista institucional, político, né? Jogar um cadáver de alguém de esquerda para deixar bem claro que era coisa da extrema-direita no colo do Braga Neto, que era o interventor na época, e assim limitar a margem de manobra dele. Porque o Braga Neto, você trouxe aqui num programa nosso, o Braga Neto
ficou conhecido como o cara que tinha o CPF de todo miliciano do Rio de Janeiro, se referindo aos mafiosos que controlam, né? Uhum. Então, o que esses milicianos estavam querendo fazer? Estavam querendo resistir ao fato do Braga Neto querer centralizá-los, controlá-los, né? Então, só isso explica. Porque, assim, tudo bem, o assassinato da Marielle acontecer dentro desse contexto todo por conta de um voto num projeto de lei que foi no qual ela foi derrotada e as máfias saíram vitoriosas, e que depois foi impugnado porque era inconstitucional, então não tinha nem a ver com a votação, ia ser impugnado de qualquer maneira. Sério que foi por isso? Será que o Brazão é idiota? Ele foi idiota, ele fez. Até porque, como você falou, não é uma família qualquer que tem um domínio pequeno, é um cacicado político, assim, de muitos anos que os caras construíram. Então, assim, quanto mais riqueza o cara tem, mais ele mede, né, quanto que ele vai botar tudo em jogo, assim, né? Então, pô, o cara que construiu ali aquele império mafioso ali, igual a família Brazão, não ia colocar tudo em jogo por uma questão não circunstancial, assim, né? Agora, é curioso você ter falado da questão da extrema-direita, de como que a extrema-direita buscava ali criar distúrbios, desestabilizar para os seus próprios propósitos. Tem registros históricos, assim, né? Tem um padrão da extrema-direita na história brasileira, justamente nesse sentido, né? De gerar atentados ali para atingir os seus propósitos por meio da desestabilização do regime. Com certeza, cara. Desde antes do regime militar, né? Eu me lembro, estava lendo o grupo secreto. Era um grupo de esses aí, né, que nem essas máfias aí, de policiais, membros das Forças Armadas. E em 1961, os antecedentes ali, quando o Jango assume, né? Depois do movimento da legalidade lá do Brizola, o Jango assume e é um grupo de golpistas que realizaram atentados de todo tipo, de bomba, de assassinato, etc. E o objetivo deles era criar caos. Criar caos para justificar uma intervenção militar, para fechar o regime, né? E ela veio em 64. Durante o regime militar, o que mais tem, né? Tem o famoso caso da bomba do Rio Centro, né? Que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, né? Em que eles jogaram uma bomba no meio de uma... na verdade, a intenção era essa, jogar uma bomba no meio das celebrações do 1º de maio, né? O Dia do Trabalho, na época se chamava assim, Dia do Proletariado Internacional. Tem o caso da morte da Lida Monteiro da Silva, que era vice-presidente, se não estou enganado, ou secretária do presidente da OAB. Ela foi executada num atentado à bomba em 1980, para impedir a abertura do regime, ou seja, para justificar, criar caos que justifique o fechamento do regime. 2022, agora, né, em dezembro de 2022, no dia 24 para 25, o cidadão lá, o bolsonarista que colocou uma bomba uma bomba no caminhão tanque que ia lá para o aeroporto de Brasília para explodir dentro do aeroporto. No depoimento dele, o que foi que ele disse? Ele disse assim: não, eu coloquei a bomba lá, organizei com o pessoal aí, coloquei a bomba lá que era para explodir e, abre aspas, ou melhor, entre aspas, dar início ao caos que levaria à intervenção militar, à decretação do estado de sítio. Estado de sítio que o Bolsonaro tinha um decreto pronto. Será que tem relação do Bolsonaro com esse cidadão aí? Talvez, né? Tem vários casos, né? A gente pensar o caso da escuderia Lecoq, que foi um grupo paramilitar que surgiu aqui no Rio, surgiu antes do regime, né, se eu não estou enganado, foi um ano depois do regime militar ser inaugurado, em 65, era um grupo de policiais e tal. Esse grupo, que é o famoso Esquadrão da Morte, o nome oficial, né, como foi criado, é a escuderia Lecoq. E essa escuderia Lecoq assassinou comunistas revolucionários e para quem que ela prestava trabalho durante o regime militar? Os centros de informações do Exército, que controlava o DOI-CODE, enfim. E esse pessoal da escuderia Lecoq atuava sob o mando do Centro de Informações do Exército para executar revolucionários, democratas, patriotas, né? Também fazer outros serviços, né? Aí eles começaram a se vincular com os bicheiros, que depois vão virar essas máfias e vão virar o que se chama milícia, né? Os bicheiros tá tudo relacionado, né? Inclusive, um cidadão que era da escuderia Lecoq em 81 era o Rony Lessa.
A gente tem até a imagem da carteirinha dele, a gente pode colocar na tela aqui. O famoso membro de carteirinha era ele, da escuderia Lecoq. A gente tem aqui escuderia Detetive Lecoq, que o Lecoq era em homenagem, né, a esse detetive, acho que ali da década de 50, se não me engano, esse detetive. Isso. O famoso lá por ter morrido numa perseguição a um bandido chamado Cara de Cavalo e tudo. O Lecoq também envolvido muito de contravenção, também com relações claras ali com a contravenção, mas eles homenageiam aí esse Lecoq, aí tem o símbolo aqui, Escuderia Detetive Lecoq, com o símbolozinho deles que é essa caveira, o EM ali embaixo. Eles falavam que o EM era para outra coisa, não me recordo agora, mas todo mundo sabia que era Esquadrão da Morte, justamente. Exatamente. E aqui o nome, Rony Lessa, a matrícula dele aí 3127. Para quem não tá reconhecendo essa figura funesta aí, é o assassino da Marielle, né? É o cara que matou a Marielle. Então, assim, tem um elo aí, né? Regime militar, Escuderia Lecoq, Marielle executada por um membro da Escuderia Lecoq, por sua vez, enfim, né? Tem um lastro aí que, se você investigar, então, assim, o método, a força que executou a Marielle, a ligação com o anticomunismo, tem toda uma ligação que indica, no meio da intervenção militar, assim, tem toda uma ligação que indica, meu amigo, que, sim, o motivo não era porque a Marielle votou num projeto de lei qualquer. Esse não é o motivo. O modus operandi, né? E é curioso a gente ver como a gente não tá falando assim de um determinado setor da extrema-direita, nada conectado com o Jair Bolsonaro, empregava métodos ali de atentados políticos para gerar distúrbios e tal, e sabiam que isso funcionava. Não, o Rony Lessa, como a gente acabou de ver, era membro da Escuderia Lecoq, um grupo que produzia esse tipo de atentados. Então ele conhecia justamente ali os métodos e os propósitos. Bolsonaro também é conhecido por ter feito isso, aquela bomba que ele colocou no quartel, muitos falaram que era por reivindicação salarial também, mas ele planejava explodir também a estação de tratamento do Guandu, também ali nos anos de abertura do regime. Então, a gente está falando desses métodos da extrema-direita, mas é importante ver também como que o próprio Bolsonaro e essas figuras próximas a ele conheciam esses métodos e conheciam, além dos métodos, para que eles eram empregados. Então, realmente tem um elo histórico ali entre os grupos de extermínio anticomunistas, a Escuderia Lecoq, tantos outros que existiram, os assassinos de Marielle e esse clã do Bolsonaro aí, né? Porque o Rony Lessa, por exemplo, tinha ligações com o Bolsonaro. Parece que tá tudo conectado ali numa teia, mais ou menos, né? Cara, é exatamente isso. Inclusive, você falou do Bolsonaro botando a bomba lá planejando botar a bomba no quartel. Ele, depois disso, muitos jornalistas que apuram isso, dizem que o Bolsonaro teve um acordo ali para o Bolsonaro não ser condenado, para ele ir para a vida política lá, defender o regime militar, e teria intercedido por ele o general Newton Cruz. Newton Cruz, para quem não sabe, é aquele que tem o famoso vídeo de um general batendo num jornalista, quebrando a câmera. Sim. Um vídeo famoso de um general bem estúpido, assim, bem reacionáriozão, assim, bem sargentão. Chega a mandar prender, não é? Daqueles, assim, que não serve pra nada. E esse Newton Cruz teria intervido pro Bolsonaro não ser condenado na justiça militar. E olha só que curioso, esse Newton Cruz centralizava o centro de informações do Exército na época do regime militar e, portanto, ele tem uma relação também com o Escuderia Lecoq, porque esses grupos todos operavam sob centralização desse órgão do Exército Brasileiro, né? O Rony Lessa, que você referiu, tem muitas relações aí, né? Sim, tem muitas relações escusas, sim, que faltam explicações e que é muito estranho mesmo que a investigação não tenha nem chegado a querer verificá-las, essas informações. Vamos lá, o Rony Lessa, que é da Escuderia Lecoq, que tem relação com a extrema-direita anticomunista no Rio de Janeiro, perdeu a perna num atentado nos anos 2004, não é isso? Por ali ele trabalhava como segurança do Rogério Andrade na época, né? E isso. Aí é um atentado ali, família do Andrade, descendente do Castro Andrade, muitos atentados ali no histórico, e aí tem atentado, ele perde a perna. Ele perde a perna. Ele precisa de uma prótese. O Bolsonaro intercede diante de uma entidade beneficente e consegue a perna para ele. Se o Rony Lessa e o Bolsonaro não tem nenhuma relação, como defende o próprio Rony Lessa,
Por que o Bolsonaro defendeu a ponto de se mobilizar para conseguir uma prótese? Primeira pergunta. Estranho. Segundo, o Bolsonaro, quando era presidente em 2018, Henrico, em 2019, ele nomeou, que ele venceu a eleição em 2018, ele nomeou para secretário especial da Casa Civil para assuntos na Câmara dos Deputados. Ele nomeou para esse cargo tão importante um cara chamado Carlos Humberto Manato. Esse Carlos Humberto Manato era membro, sabe de onde? Da Escuderia Lecoq, no Rio de Janeiro. A Escuderia Lecoq do regime militar do Rony Less, que matou a Marielle. Então, segunda questão, né? Segunda ligação estranha. Terceira, o Adriano da Nóbrega, que é amigo do Bolsonaro, e muita gente diz que não e tal, mas o Adriano da Nóbrega, só para esclarecer, ele começou a ser investigado no caso Marielle, eu não estou enganado, em 2019, 2020. E aí começou a se apurar, ele sumiu, ele se escondeu na casa de um latifundiário, num sítio de um latifundiário na Bahia. Não é isso? O cara era do PL, o partido do Bolsonaro. Tava lá o Adriano da Nóbrega e começou a surgir na imprensa na época, vocês vão se recordar disso com certeza, um burburinho de que estava havendo muita pressão em cima do Adriano, que ele estava se sentindo abandonado, que poderia vir à tona alguma coisa e tal, no meio do momento em que ele começa a ser investigado pelo caso Marielle. O que acontece? Uma operação policial do BOPE do Rio e da Bahia e matam o Adriano da Nóbrega. Uma execução clara, inclusive. Clara. Assim. O próprio inquérito policial, como é que é o nome? Perícia, né? Apontou que a forma como os tiros foram disparados, as perfurações, queriam matá-lo. Não, ele tem uma série de marcas de espancamento nas costas, uma mordida no peito, assim. E tem um negócio muito esquisito, que na perícia tiram todos os órgãos dele, lá na Bahia, e quando o corpo dele chega aqui no Rio para uma nova perícia, tá cheio de jornal dentro. Pois os órgãos ficam... Então, assim, e assim, marcas claras de espancamento, essa mordida aqui no peito claro, um negócio meio brutal, assim, meio... Esse cara aí, esse Adriano aí, ele morre nessas circunstâncias suspeitas. A esposa do Adriano diz que é uma queima de arquivo. Aí nós devemos perguntar, né, Henrique? Quem que o Adriano poderia incriminar e incriminar como? Sendo que essa pessoa teria poder para articular uma operação policial à escala nacional para queimar esse arquivo. Quem é que tem poder para articular nacionalmente as polícias militares? Um presidente da República tem. Alguém da escala federal tem. O Brazão, que relação ele tem com isso? Tá meio estranho, né? Não fecha aí, essa ponta não fecha. O Adriano da Nóbrega teve a sua esposa e a sua filha empregadas no gabinete do Flávio Bolsonaro, filho do Bolsonaro. A filha e a mulher do Adriano receberam mais de R$1 milhão em torno de 2 anos que trabalharam lá no gabinete. Mas aí, na época, as investigações apontaram pelo COAF que R$203 mil tinham voltado para o próprio Bolsonaro, no esquema de financiamento. E o Adriano da Nóbrega era do escritório do crime. Perguntamos, o Bolsonaro é do escritório do crime? Porque como é que funciona isso, né? Como é que funciona isso? É uma pergunta mesmo, vai ser respondida não por nós, estimados, mas pela Polícia Federal, que está fazendo um inquérito para descobrir a relação, entende, dos assassinos com os mandantes. Cadê os mandantes? Brazão, que relação tem Brazão com toda essa articulação de extrema-direita? Sim, mais uma coisa que não fecha, né? Não fecha. Inclusive, a gente tem um áudio aqui, desculpa interromper, Vitor. Claro, vamos lá. É um áudio do Bernardo Belo, um bicheiro aqui também do Rio de Janeiro, genro do Castor de Andrade. Atualmente ele fala que está afastado do jogo do bicho, que ele é empresário, depois que ele ficou preso na Colômbia. E aí tem um áudio dele que fala aí justamente da ligação do Adriano da Nóbrega com o Bolsonaro. Essa é somente uma das evidências, né? Tem outros áudios aí de amigos do Adriano que falam: o Adriano ele só se fudia porque ele era amigo do Bolsonaro, ele dizia isso e tal, com essas palavras, né? Então, perdão da palavra, mas é replicando o conteúdo do áudio. E a gente tem aqui também o áudio do Bernardo Belo, que mostra justamente também essas evidências. Eu vou colocar aqui na tela para os nossos espectadores poderem conferir conosco mais uma das evidências aí que coloca o Adriano da Nóbrega conectado ao ex-presidente Jair Bolsonaro.
Pra ela fuder alguém, pra ela não se fuder. Só que isso é óbvio que o que querem dela não é o bobalhão aqui. O que querem dela é que ela fale alguma coisa. Mas o bobalhão que já gastou 6 e tem que arrumar mais 6 daqui a 3 dias pra tirar o passaporte. O que eu tô querendo te dizer é o seguinte, o que eles querem não é que ela fale isso, o que eles querem é que fale de Bolsonaro. Isso é fato. Isso é óbvio. Se ela souber e ela quiser falar, agora, se ela não quiser falar, meu irmão, até porque, sabe por quê? Vai acabar com a vida dessa menina. E com a minha. Vai acabar com a vida dela, irmão. Você imagina essa menina denuncia o Bolsonaro. Fala, olha só, o meu ex lá tava todo dia com um fulano de tal. Meu irmão, ela vai foder o cara. Ok, pode até poder. Mas vão acabar com a vida dela de verde, amarelo, azul e branco. Vão acabar com a vida dela e ela vai foder o cara. O cara quem? Bolsonaro. Por que ela foderia o Bolsonaro ou denunciar o Bolsonaro? Porque ele tem relação com o escritório do crime, com a Adriano da Nóbrega, né? E interessante também, você estava falando sobre os casos de queima de arquivo. Tem familiares do Adriano da Nóbrega que comentam ali que eles ficaram sabendo de reuniões que rolaram no Palácio do Planalto, na época que o Bolsonaro era presidente, e que dentro do que foi discutido na reunião estava o nome do Adriano da Nóbrega e as intenções de transformar ele em arquivo morto. Então, justamente aí é parte do que você estava falando também. Exatamente. Então, assim, é um conjunto de coisas, né? E para concluir tudo isso, o cara que era um homem de confiança do Bolsonaro, que operava o esquema das rachadinhas no gabinete do Flávio Bolsonaro, que é o Fabrício Queiroz, não confundir com o Elcio de Queiroz, embora o sobrenome seja parecido, seja o mesmo, inclusive não são parentes. O Fabrício Queiroz, ele teve mandado de prisão no esquema lá da rachadinha lá e tal. Para onde que ele foi esconder? Rio das Pedras. Para completar, né? Rio das Pedras, para quem não sabe, é onde a máfia da qual faz parte o Rony Lessa comanda. Então, assim, das relações, essa é a mais circunstancial, mas a mais circunstancial já é aterradora, né? Então, assim, cara, tem muita coisa aí, assim, se a gente for concluir, tem muita coisa aí a ser explicada, tem muita coisa a ser investigada. Essa investigação é ridícula na sua conclusão. Chega a ser patético pensar que a Marielle foi morta nessas circunstâncias e o motivo apresentado é essa coisa bizarra, bizonha, né? Incompleta, que na verdade está fazendo, infelizmente está fazendo uma passagem de pano geral para um conjunto de relações muito estranhas da extrema-direita bolsonarista com o crime. Essas relações, elas são objetivas. Se Bolsonaro, pessoa física, tem relação, a investigação tem que concluir. Agora, o bolsonarismo tem inteira relação com o crime. Exatamente, Vitor. É um escárnio absoluto. Então, assim, mesmo que eles tivessem considerado no relatório, colocado tudo isso lá e descartado, ainda seria muito esquisito uma tentativa clara de acobertamento. Mas estaria lá com as justificativas deles para o descarte. Agora, nem colocar isso no relatório final, e eles mencionam relações muito mais distantes, mencionam o Zinho, um ex-miliciano lá da Zona Oeste, depois mencionam o Eco, substituiu. Então, assim, mencionam, sabe, uma teia muito mais distante, assim, uma parte, né, dessa teia muito mais distante, e essas relações tão estreitas ali, tão sólidas, tão cheias de evidências, eles não... Parece que não tem o porquê de esclarecerem. A gente tem comentado aqui no programa a propósito, para quem acompanhou caso ser desdobrado pouco a pouco, assim, viu todas essas evidências que conectavam Bolsonaro ao caso, que conectavam Bolsonaro ao Adriano da Nóbrega, ao Elcio Queiroz, aquela foto que acharam, ao Rony Lessa. Pô, teve gente ali que estava acompanhando o caso de perto, porque é um caso sério, e viu isso tudo, sabe, brotando, assim, e aí pegar o relatório final de mais de 460 páginas e não ter uma menção a nada disso, é bizarro. Bizarro para ficar os termos mais leves, assim. Mas é isso, aqui a gente tem no chat alguns comentários aqui em relação a isso. O Miguel Arcanjo de Oliveira, ele diz: Adriano da Nóbrega tinha ligação com o Bolsonaro. A gente tem aqui outros comentários, como, por exemplo... tem a Neuza Silvana, ela comenta sobre como que é a Polícia Militar lá de São Paulo. A gente estava comentando aqui do Rio. Ela diz: em São Paulo, toda semana a Polícia Militar, em peso, fardada, em horário de serviço, marcam presença na Igreja Universal, claramente formando um exército implacável do Antigo Testamento.
Brasil teocrático, diz ela. E um Gilvan aqui, essa esquerda maldita mandou matar Marielle. Ele tirou isso de onde, né? A visão dele aí, mais distante que a Polícia Federal da solução. A gente tem outros comentários aqui. A Neuza Silvana, ela diz: as milícias e a Polícia Militar do Rio de Janeiro vivem e convivem em total harmonia. Só não é tanta harmonia assim, porque cada batalhão tem o seu grupo militar e às vezes eles se desentendem entre si. Mas, de fato, a instituição e os grupos paramilitares vivem aí numa harmonia bem tranquila. A gente tem aqui outros comentários tratando sobre a situação. Bastante gente aí falando sobre esse caso, que expressa justamente aí o nível de fraqueza aí desse relatório final apresentado pela Polícia Federal, e que cabe, é claro, questionar, levar a fundo isso. Eu estava até assistindo nos últimos dias um documentário lá de um monopólio dos meios de comunicação sobre a questão do jogo do bicho, que é curioso, porque lá no episódio do Adriano da Nóbrega e tudo, eles mencionam diversas relações com o caso Marielle, com o Bolsonaro e tudo. Lá no documentário eles falam de tudo. Aí agora eles aceitam, engolem o relatório da Polícia Federal, isso nunca existiu, relação a gente desconhece e segue. Então cabe aí, de fato, as forças democráticas, né, populares, estarem questionando e levando isso daí a fundo, para que essas questões tão necessárias de serem esclarecidas sejam esclarecidas. A gente tem aqui mais um comentário. Ricardo Lúcio Castiglione, ele diz: se ocorrer uma devassa nessas máfias, milícias no Rio de Janeiro, não vai sobrar nada. Tem aqui também a Neuza Silvana, ela diz: escárnio é Bolsonaro livre, cobrando do povo tê-lo acusado nesse crime. É nojento. Então, com esse comentário aqui, a gente vai passando ao final, deixar para as palavras finais também, Vitor, e a gente segue com o programa para o quadro Plantão Palestino. Vamos só agradecer. Até a próxima, até quinta que vem. Perfeito. Então a gente vai seguindo agora ao quadro Plantão Palestina no programa A Propósito.